dia, amados de Deus, eleitos, conforme a presciência, segundo a presciência, a prognoses de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação, justos, aperfeiçoados, santos, irrepreensíveis, aqueles que são boas sementes sobre esta terra, que têm um coração de terra boa, que quando a palavra de Deus é semeada, ela dá muito fruto, ela germina e depois frutifica a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Eu quero saudar a todos os filhos de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Começamos a semana glorificando a Deus pelos seus grandiosos, pelos seus poderosos feitos em nossa vida, em nossa família, em nosso ministério. Louvamos a Deus porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é o Deus verdadeiro que fala e cumpre a sua palavra. E nós temos da parte dele recebido revelação da sua santa palavra. Nós temos recebido da parte de Deus olhos iluminados para compreendermos aqueles mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, mas que aprove ao Senhor nos revelar nestes tempos finais, através do pacto da graça de Deus, da revelação que teve o apóstolo Paulo para os gentios, que somos nós, que não somos na carne judeus, mas que temos uma aliança, um pacto eterno, a graça do Senhor. E hoje, segunda-feira, nós queremos fazer um convite precioso a todos os telespectadores amados, irmãos em Cristo Jesus, para o nosso culto de logo mais, às 20 horas, aqui na Cristo Vive, culto de oração e confissão. Todas as segundas-feiras nós nos reunimos para orar em família espiritual, em família bendita. É a oração na congregação, a oração da congregação. Nós nos juntamos diante do trono da glória e da graça do Pai para clamar, para invocar o seu nome, para pedir, crendo que vai se abrir, para buscar até encontrarmos, até acharmos, não é? E para juntos vermos as manifestações da glória e do poder do nosso Deus. Ele é um Deus que nos tem ensinado a viver a sua plenitude nesta terra. Nos tem ensinado a usar as armas espirituais que Ele colocou em nossas mãos. E nós hoje, segunda-feira, usaremos uma arma poderosíssima, eficaz, que é a oração do justo, que diz a Bíblia, pode muito por sua eficácia em seus efeitos. Venha orar aqui na Cristo Vive, nesta segunda-feira. Hoje eu estarei também na oração, aqui na Cristo Vive. Vamos ter este culto de oração e confissão, orando também por necessidades específicas, por situações específicas daqueles que aqui estiverem. Quando o mês tem 5 semanas, 5 segundas-feiras, a quinta segunda-feira, é a minha noite de dirigir a igreja em orações, de interceder pelas ovelhas de Jesus Cristo. E como hoje é a quinta segunda-feira do mês de outubro, então eu estarei presente neste culto de logo mais às 20 horas. Quero orar junto com todos os intercessores, todos aqueles que todas as segundas-feiras têm dirigido a igreja em orações, intercedido pelo povo de Deus. Nós vamos nos juntar hoje, levantar um grande clamor por você também. E por isso, este convite está chegando até a sua vida. Hoje, às 20 horas, aqui na Cristo Vive São Paulo, nosso culto de oração e confissão. Estamos na rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. Travessa da Avenida Shukri Zaidan,
em frente a Vivo. Se você quiser ligar para nós, nosso telefone é em São Paulo, capital, prefixo 11 5561 4405. O nosso e-mail, igreja@cristovive.com.br. E o nosso site, pelo site você consegue, à distância, assistir aos cultos que são transmitidos em tempo real através da nossa página na internet, www.cristovive.com.br. Então, se você está em São Paulo, capital, ou na Grande São Paulo, você tem tempo de se programar, planejar corretamente e vir se juntar a um povo que crê em Jesus Cristo e crê na eficácia da oração daqueles que são justos, justificados pelo sangue de Jesus. Logo mais, esperamos por você. E hoje, eu começo a semana finalizando, na verdade, o tema sobre a libertação dos principados e potestades. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus, através da nossa salvação eterna, daqueles que nos prendiam, que nos escravizavam, quando estávamos no mundo, no império das trevas, quando fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar, o diabo, que é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não mais na nossa vida. Então, esta semana nós vamos para os textos finais sobre este tema. Se você está começando a assistir aos programas agora, você pode entrar na nossa página na internet e clicar ali no Multimedia Center e escolher programas de TV. Estão arquivados todos os programas de TV que já foram ao ar anteriormente. Você pode assistir os da semana passada, retrasada, desde que nós começamos este tema sobre principados e potestades do mal, desde que nós começamos a falar sobre esta libertação que foi manifestada na vida daqueles que já estão em Cristo Jesus. Nós estamos aprofundando este assunto, muitos e-mails têm chegado, muitas cartas, quantas pessoas têm nos dito que agora estão compreendendo coisas tão importantes que não tinham conhecimento anteriormente. Agora está fazendo sentido. Agora as pessoas estão deixando cair por terra os medos, né, os receios, até de falar deste tema sobre principados, potestades, demônios, não é? Dominadores deste mundo tenebroso, deste século. Então, graças a Deus por este programa, pela revelação da graça. Graças a Deus porque os nossos olhos foram iluminados. Graças a Deus porque o Senhor está fazendo chegar conhecimento à sua vida. E pelo conhecimento, a Bíblia nos ensina que nós não somos destruídos. Louvado seja Deus. Quero, então, lembrar aquele texto que está servindo de base para nós conversarmos sobre este tema, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas. Já aconteceu na nossa vida. Esta carta foi escrita a uma igreja. Paulo escreveu aos crentes colossenses. Então, esta é uma palavra também para mim e para você, nós que somos crentes em Jesus, que já somos salvos. Então Paulo disse: olha gente, o Senhor Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Que filho? O filho do seu amor, não é? Então, é muito importante você saber que na salvação, quando se manifesta o poder de Deus para a salvação dos filhos, para a salvação daqueles que estavam perdidos, mortos nos seus delitos e pecados, no momento desta salvação se manifestar, que acontece quando nós cremos em Jesus com o coração e o confessamos com os nossos lábios como nosso Senhor, dono, proprietário, salvador. Então aí há uma libertação total, definitiva do império das trevas. Quer dizer que não estamos mais debaixo
do comando, do governo do imperador das trevas, do diabo, nem dos demônios. E a Bíblia diz que o Senhor nos liberta e Ele nos transporta. Quer dizer que nós não temos parte alguma com o mundo que jaz no maligno, com o império das trevas. Nós não temos parte com demônios, com principados, com potestades do mal. Nós não temos parte com o diabo mais. Ele nos dirigia quando nós estávamos lá, encerrados no pecado, mortos espiritualmente. Mas agora, não, somos livres em Cristo Jesus. Não estamos mais no mundo, fomos transportados para o seu reino, o reino do Filho. E o reino tem um rei. O rei é Jesus. E ele nos guarda. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, que é o salvo, o convertido, aquele que foi feito pelo Senhor, uma nova criatura, diz que ele é nascido de Deus. E a Bíblia diz que o nascido de Deus é guardado por Jesus e o maligno não toca mais. Está lá em 1 de João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive mais em pecado porque o pecado não domina mais aquele que é salvo. Não domina. O pecado domina aquele que não é salvo, aquele que ainda está no império das trevas. Ele é dominado pelo pecado, ele é escravo do pecado. Mas a palavra diz que todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu de Deus, é uma nova criatura, nasceu de novo, agora é um salvo, agora é um convertido. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, agora aquele Jesus, né? O guarda aqueles que nasceram de Deus e o maligno não lhe toca. Então, nós somos, amados, guardados por Jesus. Jesus mesmo nos guarda. E o maligno, o diabo, os demônios, principados, potestades, não nos tocam mais. Ainda que no passado eles tenham tocado na vida dos crentes, que não eram crentes, mas estavam como ovelhas perdidas, ainda que no passado tenham possuído vidas que hoje são salvas, hoje, depois da manifestação da salvação, não há mais nenhuma possibilidade de um filho de Deus, um convertido, um salvo, ser tomado, possuído ou tocado sequer pelo diabo. Então, é muito importante, porque você conhecendo estas verdades, elas vão te libertando. E quando elas te libertam, elas libertam também do medo, da insegurança, né? Do susto que foi colocado, né? Do desespero até causado pelas denominações que apregoam essas possessões demoníacas. Então, a semana passada eu falei bastante sobre isso, né? Um demônio não pode possuir um crente legítimo em Jesus. Eu expliquei aqui que não é uma pessoa que vai a uma igreja, não é uma pessoa que diz que é convertida, mas é aquela pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, passou pela conversão, é uma nova criatura que foi regenerada pelo Espírito Santo, lavada pela palavra, porque a palavra é que lava de fato por dentro. Então, esta pessoa não pode ser possuída por um demônio. E nós estudamos aqui alguns textos, por isso que eu estou dizendo, se você perdeu os programas, nós estudamos aquele texto em que Jesus fala sobre quando um demônio sai, um espírito, né, imundo sai do homem. Expliquei muito esta questão de voltar, trazer mais 7 piores, e o estado fica pior do que o primeiro. Expliquei exatamente na vida de quem isto pode suceder. Depois estudamos também sobre aquele endemoniado gadareno, ou gerazeno, conforme a tradução.
explicamos aqui, versículo por versículo, em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, Mateus 12, 43 fala dos espíritos imundos que voltam para aquele que está com a casa vazia. Em Lucas 8, 26 em diante é que fala desse endemoniado, né, Gerazeno, que ninguém podia, com a sua força, ele ficava trancado e ele arrebentava tudo. Pegue esses programas da semana passada e você vai entender por que ele estava nessa condição, né? Quem ele era, na verdade, e quem ele se torna quando ele é liberto. A diferença é que quando alguém é liberto de uma possessão demoníaca, do governo de Satanás, né? Enfim, esta pessoa precisa ouvir a palavra do Senhor, para que se manifeste o dom da fé. Porque a Bíblia diz, a fé vem. A fé não é nossa, a fé é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, se a fé não vem, a pessoa não tem como crer em Jesus e confessá-lo e recebê-lo como seu Salvador. Então, é importante tudo isso, né? E eu terminei explicando na semana passada, no programa de sábado, especialmente que aquele homem, depois que Jesus o libertou daquela legião que ia mais ou menos como aqueles demônios entraram numa manada de porcos, e as manadas naquela época eram de 2.000 a 6.000, 7.000 porcos. Então nós imaginamos quantos demônios estavam ali naquela vida, não é? Porém, eu expliquei aqui que depois que Jesus libertou aquele homem, ele estava depois ali, sentado, ouvindo Jesus pregar. Jesus ensinar. Então, este é o procedimento que deveria existir dentro de todas as igrejas de Jesus Cristo, de todos os ministérios que se propõem a fazer expulsão de demônios, exorcismo. Deveria-se imediatamente, após a manifestação de um demônio e a libertação desta vida, se colocar, né, ali os mestres, os pastores, para pregar a palavra de Deus. Os evangelistas, na verdade, é que entram aí para falar de Jesus, da sua graça, da sua salvação, do seu amor incondicional, do seu perdão, da regeneração, enfim, do novo nascimento, porque é pela palavra que a fé vem, e a fé vindo, então, se é para a salvação, se é um predestinado para ser salvo desde antes da fundação do mundo, aí então vai crer e vai receber a Jesus como Senhor da sua vida. E ser salvo, e aí definitivamente liberto do império das trevas e depois transportado para o reino de Jesus Cristo. Então, isso é muito lindo, isso é muito perfeito, é o plano perfeito do Senhor, que diz respeito à salvação, todinho manifestado e agora revelado à igreja de Cristo, não é? Então, esse show de demônios que está por aí, esta coisa que confunde a cabeça dos crentes, nós vemos muitas vezes nesses cultos em que há exorcismos, né, há essas possessões em massa, nós vemos quantos crentes em Jesus com Bíblia na mão, pessoas que já receberam o Senhor como Salvador, acreditando, tendo muito medo, acreditando que podem ser possuídas também por um demônio, por um espírito imundo. E quantas, pondo a mão na sua própria cabeça, dizendo, sai de mim, pessoas que já são crentes, que já são convertidas. Isso é muito triste, isso é uma vergonha para o reino, uma vergonha para a obra de Deus, né? Isto é eu acho uma degradação muito grande com o rebanho de Cristo, que se faz a humilhação, né? Pessoas que quase apanham ali nesta história de exorcismo, de se tirar um demônio ou vários demônios, colocam-se as pessoas em posições muito humilhantes. Então, assim, eu não vou entrar neste terreno aqui, mas eu quero que a palavra, por si só, né, lhe esclareça tudo isso
que está à nossa volta, que hoje nós podemos ver, ou em lugares chamados igrejas, em muitas denominações, até denominações que antes eram tidas como sérias, né, como denominações íntegras, pelo menos tementes a Deus, hoje também já estão aí, né, para chamar atenção, ou quem sabe para atrair mais povo, colocando o diabo, os demônios como centro dos seus cultos, das suas reuniões. Isso é muito triste, isso é realmente muito triste. E nós vemos que já faz parte das profecias que Jesus diz em Mateus, né, sobre o princípio das dores. Quando o anticristo, quando os demônios, né, eles entrariam no santuário e se assentariam no lugar que seria de Deus. Nós estamos vendo, as pessoas ficam pensando que isso é lá na frente, mas hoje a gente já vê os demônios tomando espaço, né? Nós já vemos ali essa manifestação toda tomando muitas horas de um culto que deveria ser ao Senhor de senhores e Rei de reis. Então, que você possa ter também este entendimento, seus olhos iluminados, para você perceber, né, que existe muita mentira, existe também muita indução. Muitos desses exorcismos, ou vamos dizer assim, muitas dessas possessões ou manifestações não são demônios mesmo, são pessoas que acreditam que podem ser possuídas e se abrem na sua alma para essas experiências. E a alma do ser humano, ela é muito rica em sentir coisas, né? A alma do ser humano, ela é um campo para o inimigo agir muito fértil, com as suas mentiras, com os seus dados, com as suas sensações, enfim, com sentimentos errados, enfim, com mentalidade errada, com, às vezes, conceitos equivocados acerca de toda esta obra do Senhor, e as pessoas acham que estão sendo possuídas, e às vezes tem ali aquelas manifestações da carne, que ali não é demônio nenhum, é carne pura. E as pessoas acham, tanto que elas sempre estão sentindo as mesmas coisas, tendo as mesmas sensações, pessoas que não se dominam, não subjugam a carne, e na verdade servem de espetáculo e servem também de manipulação na mão do próprio diabo para enganar, para confundir o povo do Senhor. Aconteceu um fato muito interessante com o apóstolo Paulo, um apóstolo da graça de Deus, que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e você vai ver que coisa tremenda, né? Você vai aprender para entender que hoje as pessoas não têm discernimento de espíritos. Eu conheci pessoas que quando Deus se manifestava, porque elas não entendiam aquela manifestação do Espírito Santo, diziam, é um demônio. E conheço pessoas que às vezes é um demônio se manifestando, e as pessoas dizem, é o Espírito Santo. Veja que isto aqui é possível, porque em Atos 16, versículo 16, diz a palavra do Senhor o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Quer dizer que Paulo, ele estava caminhando e indo para onde? Ele estava indo para o lugar de oração. E atrás de Paulo e da sua comitiva, saiu ao encontro deles. Quer dizer que foi ali ao encontro de Paulo. Olha a audácia, a ousadia, a petulância do demônio. Foi com uma moça, né, uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja que isso acontece até os dias de hoje. Esses shows de demônios dão grande lucro aos seus senhores. As igrejas fervilham para ver demônios, para pensar também
que podem estar endemoniados e que precisam de uma libertação, precisam de um exorcismo, de um descarrego, e é ali onde são presas, né? E dão lucro, sim. E diz assim que seguindo a Paulo e seguindo a nós, é o médico Lucas que está escrevendo aqui, diz assim, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Você percebe que o demônio estava fazendo uma afirmação que era real, mas era do demônio. É lógico que ele sabia quem era Paulo, quem era Lucas, quem era Silas. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, ela gritava, a moça vinha gritando e dizia atrás dele, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, então eu quero hoje deixar este gancho aqui, para você entender, e amanhã eu vou lhe explicar, por que Paulo ficou indignado com aquela moça que aparentemente estava seguindo e falando uma verdade. Era demônio, era o diabo, e ele teve que ser repreendido. Não perca o programa de amanhã, em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia.